Olá, crafters! Eu sou a Tiara Ney e um tempo atrás eu pedi para vocês me mandarem algumas perguntas lá no Instagram pra gente se conhecer melhor. E aí vocês mandaram tantas perguntas que eu não consegui responder num vídeo só. O primeiro vídeo com algumas perguntas respondidas já foi ao ar, para você ver é só clicar no link que tá aqui em cima nos cards. E hoje eu vim responder algumas mais. Não sei se eu vou conseguir terminar, mas eu juro que vou tentar. A primeira pergunta, então, é da Personalizados by Me. Como consegue conciliar o trabalho com a casa? Tenho 2 filhos e é um vucu-vucu aqui. Bom, acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles, né, de quem trabalha em casa. E é complicado mesmo. Na verdade, hoje eu não trabalho mais fisicamente dentro da minha casa, mas trabalhei por muitos anos assim, e a forma que eu fazia para conciliar as duas coisas é ter horário de trabalho e horário de não trabalho. Então, no meu horário de trabalho, que normalmente era das 9 até as 5, eu trabalhava. E eu não ia lavar roupa, passar coisa, pano na casa, lavar louça, fazer comida, nada disso. Na hora do almoço, a gente pedia marmita, porque meu marido também trabalha em casa, e cuidar da casa, dos filhos, das outras coisas em outras horas. Na verdade, no período que eu trabalhava em casa, minha filha estudava o dia inteiro, ela ficava na escola das 8 às 18, então a gente conseguia fazer isso. Mas 4 anos atrás, ela foi para uma escola de meio período, a coisa degringolou aqui pro meu lado, foi o primeiro ano dela nessa escola foi muito tenso para mim, porque de manhã eu não conseguia fazer nada, eu só ficava com ela e ela ainda demandava muito de mim, porque ela tinha 4 aninhos de idade, então era bem complicado e eu tinha só da 1 às 5 para trabalhar, e aí eu buscava ela na escola todos os dias e eu fazia o jantar todos os dias e eu dei uma surtada. E aí o que eu fiz foi combinar com meu marido que tudo bem, eu ficava com ela de manhã, levava para as atividades que tinha que levar, mas que eu não ia mais largar todos os dias às 10 para 5 para ir buscá-la na escola. Então eu comecei a buscá-la na escola de segunda, quarta e sexta, e aí nesses dias eu fazia o jantar e ele busca de terça e quinta, e nesses dias ele faz o jantar, porque aí eu posso ficar dedicada ao trabalho até ele me chamar para jantar. Ela e a casa e o jantar e tudo é responsabilidade dele até esse horário. E aí foi uma dinâmica que funcionou muito bem aqui pra gente e funciona até hoje, na verdade, né? Em 2019 foi tudo diferente por conta da pandemia, mas foi uma dinâmica que funcionou e que quando as coisas voltarem ao normal a gente pretende retomar também. Você tem alguém que te ajuda nas tarefas de casa ou nos projetos? Daniele_Saraiva que perguntou. Em casa, eu tinha uma pessoa que me ajudava, ela vinha 2 vezes por semana para cuidar da casa, de roupa, de algumas coisas para mim, mas desde que começou a pandemia eu dispensei ela, eu mantive aí o salário, mas dispensei ela fisicamente, porque eu não queria colocar nem a minha família em risco, nem a família dela. Então eu me organizei para ela continuar recebendo, não passar nenhuma necessidade, mas poder ficar em casa, se cuidando. Ela inclusive foi para a cidade onde a filha mais velha dela mora, em outro estado, passou alguns meses lá, pôde ajudar a filha dela também, com a neta e tudo, e a gente se organizou assim. E aí eu passei a não ter ninguém me ajudando em casa. Em outubro do ano passado ela voltou, e aí ela veio acho que umas 3 semanas aqui em casa, só que aí os casos começaram a subir de novo, né, da doença, e aí eu pedi para ela ir para casa de novo, não vir mais. Então, na verdade, como a gente se organiza é que nós 2 cozinhamos, tanto eu quanto meu marido, nós 2 lavamos louça, nós 2 cuidamos de tudo, e no final de semana nós 2 fazemos a faxina no sábado pela manhã. Então, acaba que funciona. E na empresa, sim, eu tenho pessoas que me ajudam, tem a Fernanda, que cuida de toda a parte estética, vamos dizer assim, ela é designer e ela cuida de toda a aplicação da identidade, né, da marca Tiara Ney em tudo que eu faço, mas seria injusto eu falar a quantidade de coisas que a Fernanda me ajuda, porque ela faz tantas outras coisas, ela cuida do canal pra mim, ela legenda cursos, que se eu fosse listar, eu esquecer de alguma coisa e cometeria alguma injustiça. Além dela tem o Guilherme, que é o editor incrível de vídeos, que está editando esse vídeo aí pra vocês. Fala oi, Gui. Nossa, cara, tô nervosa. E que mais? Eu tenho também uma assistente que me ajuda com coisas de emissão de nota fiscal, coisas mais burocráticas, produção de documentos fiscais e contábeis pro meu contador, esse tipo de coisa, né? Que toma um tempo, é meio chato, e eu tenho uma pessoa que faz isso. E
É isso, e contrato pessoas para trabalhos pontuais também. Ju Rosa Correia perguntou: quando percebeu que poderia mudar seu negócio, deixar de vender por encomenda e gerar conteúdo? Quando eu deixei de ter tesão em vender, entregar encomenda e passei a curtir mais fazer conteúdo. Por um tempo eu fiz as duas coisas, em 2015 eu fazia as duas coisas, mas eu ficava chateada quando entrava um pedido. E não tem nada pior do que você ter seu próprio negócio e ficar triste quando entra um pedido, né? Eu acho que esse é o melhor termômetro pra saber que tá na hora de mudar. Então eu ficava chateada quando entrava o pedido, eu falei, acho que eu não devo mais fazer isso, porque eu não tenho que ficar triste no meu próprio negócio. E eu gostava muito mais de gravar conteúdo, produzir conteúdo, e eu comecei a focar nisso, a estudar melhor isso, e estamos aqui. Tem alguma formação universitária? A Carta Forbes C Magia perguntou. Tenho, eu sou formada em jornalismo na graduação e eu tenho 2 especializações, uma em comunicação corporativa e outra em gestão de pequenos negócios, ambas pela Fundação Getúlio Vargas. Ai, vocês mandaram umas perguntas super difíceis. O André, Noyukihara, mandou essa daqui. Qual o problema do mundo que te incomoda mais? E eu juro, quando ele mandou a pergunta, eu fiquei muito tempo pensando nessa resposta. Eu nem sei ainda se amanhã vai ser a mesma resposta, sabe? E primeiro, a minha resposta é desigualdade social. Acho que esse é o problema do mundo que me incomoda mais. Mas, na hora que a gente pensa em desigualdade social, no porquê ela só existe porque algumas pessoas são egoístas e preferem acumular do que dividir. Preferem ter mais e ter condições melhores do que dividir e todo mundo ter boas condições. Ela prefere que ela tenha uma condição incrível ao custo de vidas de outras pessoas que tenham condição nenhuma. E isso me incomoda demais. Isso é a desigualdade social, mas a desigualdade social só existe porque essas pessoas existem. E aí, talvez as pessoas é o que mais me incomoda no mundo. Difícil, André, você me sacaneou nessa pergunta. Mas enfim. A Benfeito _ Papelaria perguntou: quando iniciou no mundo da papelaria? Eu iniciei no mundo da papelaria exatamente em 2010. Em 2010 eu fiz algumas profissionalmente, né? Eu fiz a festa de uma prima minha aqui do Espírito Santo, eu ainda morava em São Paulo, a mãe dela, que é prima da minha mãe, encomendou algumas coisas e eu mandei pra cá. Postei num blog que eu tinha das minhas costuras ainda, e aí uma pessoa do Nordeste viu e pediu uma festa pirata. Eu nunca tinha desenhado um pirata na vida, eu nunca tinha feito nada, mas fui fazer uma festa pirata. E dali a coisa foi, eu fiz kits digitais, coloquei no site pra vender, vendeu super bem, logo do primeiro, que foi no comecinho de 2011, e aí a coisa deslanchou, mas eu comecei em 2010, faz quase 11 anos. A Benfeito Papelaria ainda perguntou: foi mãe com quantos anos? Eu fui mãe aos 29 anos, é isso, a Alice tem 8. Eu fui mãe aos 29 anos. Não, deixa eu ver. Ai, gente, é isso, né? Fui mãe em 2012. Isso, eu fui mãe aos 29 anos. Louca, né? Eu vou fazer de novo, Gui, vai, tira isso aí. Eu.Val.Rezende fez uma pergunta. Você já trabalhou CLT e empreendeu ao mesmo tempo? Como fez a transição? E eu contei tudo isso no vídeo anterior, que eu respondi outras perguntas e já tinha essa pergunta por lá. Então, clica aqui nos cards, vai lá assistir, que tá um vídeo super interessante. Eu contei toda essa transição. Hanna Saraiva perguntou: o que você comprou quando decidiu começar com papelaria? Na verdade, o que aconteceu? Lembra que eu contei que eu fiz aquela festa pra minha prima do Espírito Santo? Então, eu não tinha nada. Eu tinha uma impressora muito antiga da minha mãe em casa. E aí, eu imprimi tudo em gráfica. Fiz toda a arte das coisas e imprimi tudo em gráfica. E aí, quando eu quis fazer mais coisas, meu marido se ligou, ele me deu uma impressora de presente. Ele me deu uma Epson T50, que era uma impressora com tanque de tinta adaptado. Não vinha de fábrica igual hoje, a gente compra a impressora com garrafinha de tinta. Não era assim. Ele comprou numa empresa que adaptava, fazia o tanque de tinta e vendia as garrafinhas de tinta. E eu usei ela por anos, foi a primeira coisa que eu tive. A Silhouette veio alguns meses depois, acho que uns 4 meses depois dessa impressora. A Feitos da K perguntou: como consegue conciliar a vida materna / empreendedora? Aqui só ladeira abaixo. Como eu já contei, as coisas aqui são bem separadas, né?
Eu não trabalho fisicamente em casa, então fica um pouco mais fácil de separar. Vira e mexe, eu não consigo, gente. E acho que isso é muito importante de vocês saberem, sabe? Que ninguém é super-herói. Eu não sou, vocês não são. Então, vira e mexe, não dá. E acontece de eu estar fazendo live com a Alice aqui e a Alice aparecer dando tchauzinho. Acontece de eu simplesmente não conseguir vir pra cá gravar um vídeo que eu preciso gravar porque a Alice não teve aula, sei lá, eu tive que ficar com ela em casa, meu marido tá tendo reunião ou alguma coisa assim acontece. Empreender, ter o nosso próprio negócio é uma grande vantagem pra gente poder estar perto dos filhos, mas a gente tem que entender que se a gente tá fazendo isso pra estar perto dos filhos, às vezes a gente vai ter que flexibilizar o trabalho por conta dos filhos. Hoje, inclusive, foi um dia que eu fiz isso. A minha mãe precisava resolver algumas coisas em cartório, imobiliária, essas coisas todas, não poderia ficar com a Alice pela manhã, e aí ficou com a Alice agora à tarde, eu tô aqui gravando à tarde. Mas de manhã eu peguei a Alice e fomos pra piscina. Passei 1 hora com ela na piscina do prédio às 9 da manhã, um horário que todo mundo... É segunda-feira hoje, todo mundo tá trabalhando, eu deveria estar trabalhando, mas ou era isso ou era ela, talvez atrapalhando o meu trabalho, ou na frente da TV. E eu escolhi passar um tempo de qualidade com ela e focar aqui no trabalho agora. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que ninguém aqui é super-heroína, ninguém tá aqui pra dar conta de tudo, a gente dá o nosso melhor, faz o que a gente pode e torce pra dar certo. A Papelzinho Mágico perguntou: Ti, eu amo essa pegada sua de levantar questões sociais. Quando você percebeu que era necessário? Eu acho que eu percebi que era necessário quando os nossos direitos adquiridos começaram a ser questionados, né? E infelizmente isso é recente e acho que a gente tem que falar disso o tempo inteiro, sim. Eu acho que enquanto a gente estava com tudo garantido, então a gente tinha os direitos trabalhistas garantidos, a gente tinha a camada mais pobre da população conseguindo não morrer de fome, a camada um pouco menos pobre da população conseguindo alguma ascensão, tendo um lugar para morar, tendo trabalho, tendo que comer todo dia. A gente estava numa pegada assim de conseguir bons resultados com isso, a gente tinha muitos direitos assegurados, a gente tinha a nossa saúde assegurada aí pela existência do SUS e tudo isso assegurado. Talvez eu não me sentia tão necessitada de trazer esses assuntos aqui, porque a gente simplesmente, aquilo era o comum. E de repente a gente tem um governo que questiona todas essas coisas, que tira direitos dos trabalhadores, que questiona a eficiência ou a eficácia do SUS, que questiona a necessidade de existência do SUS, que questiona o feminismo, que questiona a população LGBTQIA+. E aí, de repente, a gente se vê com os nossos direitos sendo afrontado, com a possibilidade de perder nossos direitos adquiridos, coisas tão básicas. A gente vê a pobreza aumentando. Eu vi que no último ano foram 9 milhões de brasileiros que passaram a fazer parte de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. Quando a gente tem esse tipo de coisa, é utilidade pública a gente falar de causas sociais, a gente linkar o tipo de trabalho que a gente faz com causas sociais. Mas eu acho que eu vou responder mais uma, só pra gente dar um up aqui e não terminar tão baixo astral, que eu fiquei meio baixo astral com essa. Eu vou responder uma da Michelle Rosana. O que te levou a mudar da comunicação para a papelaria? Não foi um salto da comunicação para a papelaria. Eu passei da comunicação para a costura, da costura para a papelaria. Acho que hoje eu faço algo que eu consigo colocar todas as minhas habilidades no negócio. Então, acho que foi uma construção mesmo. Hoje eu não me considero uma pessoa da papelaria, mas sim do empreendedorismo criativo, do empreendedorismo craft, tá? E aí, eu acho que foi essa construção. Então, eu comecei ali na costura, fui fazer papelaria, entendi que a comunicação fazia falta na minha vida, eu queria me comunicar mais, eu queria transmitir mais, eu queria ensinar mais, então eu fui fazer um pouco mais disso. Criei o canal, comecei a dar curso e hoje eu coloco todas as coisas que eu sou no meu negócio. Então eu sou artesã, eu sou empreendedora, eu sou comunicóloga e eu consigo colocar tudo aqui pra vocês. É isso, gente. Sério, tem mais, sei lá, 50 perguntas pra responder, mas eu vou dividir em vários vídeos, como a gente já combinou. Se você se identificou com alguma coisa que eu contei aqui, me conta aqui embaixo nos comentários, que eu quero muito saber a história de vocês também, quero conhecer vocês melhor.
Escreve aí que eu venho aqui comentar pra gente bater papo, que eu quero muito conhecer vocês sim. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau!